Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e mais um Beberibe 1285 com vitória. Começando aqui o nosso pós-jogo de Santa Cruz 1, Botafogo da Paraíba 0, jogo que ocorreu aqui no Recife na noite desse domingo pela 12ª rodada da Série C 2020. Hoje comigo nossos amigos Reginaldo Cabral, Francisco de Assis, e vamos embora sem mais delongas, trazer para vocês a análise desse jogo e sobre o momento do Santa na competição. Vamos embora. Senhores, Santa Cruz venceu essa partida, mas venceu, na minha opinião, sem apresentar novamente um grande futebol. Mais do que isso, apresentou um futebol abaixo do que vinha apresentando, com várias peças destoando nesse momento do Santa. Primeiro eu gostaria de ouvir vocês sobre o que acharam da escalação do time, que teve a surpresa, de Peri, além de Luiz Fernando, o goleiro que teve sua estreia pelo time profissional do Santa, por conta do Covid, que Michael Clayton se recuperou, mas treinou pouco essa semana. O goleiro até esteve bem na partida, foi um dos destaques na minha opinião, mas gostaria de ouvir vocês sobre se surpreendeu vocês também essa entrada de Peri e Leonan no banco. Tem explicação para essa entrada? Não tem? Surpreendeu? Vocês gostaram? Não gostaram? Gostaria de ouvir primeiro o meu amigo Reginaldo Cabral, depois meu amigo Francisco de Assis. Maurício, meu amigo Francisco, torcida tricolor, eu vou responder essa pergunta, tentar ser linear, Eu achei que a escalação nossa foi a escalação próxima do ideal. Eu acho que a minha única ressalva ali é a entrada de Peri. Eu não entendo isso, Ou entendo, e aí o lado perverso da mente vai longe nesse entendimento da entrada de Peri. Leonan, que é um jogador que veio do Avaí e que a torcida ainda não caiu na graça da torcida. É questionado, não caiu na graça da torcida ainda. E é questionado, ele é muito mais jogador que o Peri. Então ele não tem como ser reserva de Peri. E Martelotti em 2 jogos, inventando uma dobra pela esquerda, bota Peri de titular, e hoje colocou Peri em detrimento de Leonan. Eu não sei se isso é uma forçação, se existe alguma relação, meio que obscura aí, porque não dá para entender, para compreender Peri de titular. Jogador que no primeiro tempo, se você for olhar os lances, até se posicionar em campo, ele se posiciona mal, perdido. Tem hora que ele está ocupando o mesmo espaço de outro jogador no campo. É uma coisa absurda. Então, fazendo essa ressalva da entrada de Peri, eu acho que a saída de André é compreensível. O André vinha marcando bem, mas vinha errando muito na saída de bola desde o jogo da Jacuipense, e se intensificou após o jogo do Paysandu. Então, a gente já vinha alertando isso nos comentários na Rádio Tropical, que o André poderia perder a posição mais cedo ou mais tarde.
né? Porque Bileu vem se garantindo nos jogos, ele vem se escalando. É um cão de guarda, um jogador necessário. E a entrada de Paulinho, né? E então, no máximo ali, eu acho que só poderia ter mais uma alteração, que era a saída de Lourenço e a entrada de Chiquinho para ficar um time ideal, né? Mas isso aos poucos, porque Chiquinho está vindo de uma transição. Então, a começar pela escalação próxima do ideal, a ressalva é Peri. Na prática, eu achei um time muito preguiçoso, muito burocrático, um time muito preguiçoso, um time em que em alguns grupos que eu participo, eu escutava que era um time que está tranquilo no jogo. Não, tranquilidade é uma coisa, estar preguiçoso é outra. Tranquilidade é você ser um time calmo para executar as funções e executar bem. Um time preguiçoso é aquele que acha que pode resolver a qualquer momento. É um time que se entrega facilmente à marcação. É um time que deixa se levar por uma imposição impetuosa do adversário. E isso foi a tônica do Santa no primeiro tempo, que chegou ao gol devido a um pênalti infantil do jogador do Botafogo. Mas o Botafogo chegou 3 vezes no gol do Santa. Um destaque para o goleiro. Chegou tanto no lado esquerdo quanto do lado direito, né? É lógico que há de se considerar uma coisa. A partir de agora, o único time que tem vida definida no grupo é o Santa. Todos os outros times ainda lutam por uma classificação. Então, todos os jogos, os adversários do Santa Cruz vão ter mais vontade ou necessidade, que pode se refletir mais vontade dentro do jogo. Porque o Santa está com a situação definida. Mas eu achei um time preguiçoso em campo. Né? Preocupante? Não, não é preocupante. É compreensível pelo momento. Né? Agora, não é aceitável. Não é que a gente aceite isso de bom grado. Saudações tricolores, Maurício, Reginaldo e todos os ouvintes do podcast. Estou tentando acrescentar algo ao que o Reginaldo disse, mas eu creio que eu não consigo. Porque veja só, a gente até falou no podcast pré-jogo, pelo menos eu falei, de que a escalação até então apresentada era a ideal. Porque a escalação que o setorista tinha passado, um dos setoristas, né, da grande imprensa, era Leonan como lateral esquerdo titular. E eu havia concordado com essa escalação. Praticamente todo mundo aqui, né? O Reginaldo deixou bem claro. E a gente sabe, o Leonan ainda não mostrou muita coisa. Mas essa muita coisa que ele não mostrou é um patamar bem superior ao que Peri tem mostrado. Bicho, vamos recapitular, não custa repetir. A maneira como o Peri foi anunciado, a diretoria já fez todo um preâmbulo para a turma não começar a chiar. Até então, desde a saída de Fabiano, estávamos sem lateral esquerdo na competição. Aí Júnior jogou ali improvisado, né, que é lateral direito. Célio jogou improvisado ali no setor. Jaderson, que é um lateral de origem, mas não vinha executando a função, chegou a entrar por ali também. Não tinha lateral. Quando se anunciou o Peri, fez-se logo a ressalva. Atenção, torcida tricolor. Estamos anunciando, mas como eles sabiam que a torcida ia chiar, né? Mas veja, esse lateral não vem para ser titular. Lembra que o anúncio foi esse? A gente até tirou onda com esse tipo de anúncio. É tipo o seguinte, eu chego pro camarada, bicho, eu vou te dar um murro, mas te preocupa não. Teu rosto vai ficar inchado, mas tu não vai perder nenhum dente. Foi basicamente isso aí. Mas o que é que está acontecendo? Segundo o Martelotti, Peri é o lateral esquerdo titular. E veja, se isso se tivesse acontecendo porque o cara chegou aqui, surpreendeu e jogou bem, ótimo, né? Mas não é o caso. Peri está jogando aquilo que era esperado de um jogador que nunca foi grande coisa, nem mesmo anos atrás, quando passou no Salgueiro, e que esse ano só tinha atuado 45 minutos. Ou seja, era esperado que esse camarada não rendesse, como não está rendendo.
Agora, inesperado é ver Martelotti, que eu não escondo de ninguém que entre Martelotti e Itamar Schurrer, eu prefiro Martelotti. Eu não esperava que ele fizesse esse tipo de coisa. E aí, é como o Reginaldo diz, você não consegue encontrar uma explicação razoável e só pode imaginar, sei lá, aquilo que corre no submundo do futebol mesmo, essas coisas que a gente sabe que ocorrem. E que nós não podemos apontar aqui e dizer que é isso porque seria leviandade. Mas que não existe explicação lógica para que insistentemente Peri seja acionado como titular, não existe. Quanto ao Luiz Fernando, normal, Michael Clayton está recuperado, pouco treinou, e Luiz Fernando mostrou no jogo de hoje que é um bom goleiro. A gente não sentiu falta de Michael Clayton. Michael Clayton é a grande revelação da temporada, certo? Tem se mostrado um grande goleiro e Luiz Fernando substituiu a altura. Inclusive, podemos apontar isso como ponto positivo do jogo. Além da vitória, claro, certo? Se não vimos um bom futebol, ao menos a gente descobriu que, na ausência de Michael Clayton, Luiz Fernando pode muito bem substituí-lo. Agora, voltando ao Peri, não tem explicação. Não tem. Isso é típica teimosia de treinador. Que todo mundo vê uma coisa e ele enxerga outra. Ok, senhores. Gostaria de ouvir também vocês, começando agora pelo meu amigo Francisco de Assis, sobre o que viu da partida. Eu já falei na primeira pergunta, já dei uma pincelada dizendo que achei que o time foi abaixo hoje, mas gostaria de ouvir vocês sobre o que viram do Santa Cruz hoje. O time foi abaixo mesmo, jogou como vinha jogando, vocês viram a evolução, o time evoluiu. Como é que vocês enxergam isso? É natural essa queda de rendimento? Mesmo tendo uma semana cheia aí para descansar, para treinar, como é que vocês viram esse jogo do Santa Cruz hoje perante o Botafogo da Paraíba? Olha, Maurício, eu vou usar uma palavra meio forte aqui, mas a postura do time, o jeito que jogou, foi praticamente imperdoável. E a palavra é forte porque, poxa, o time ganhou a partida. Abriu 10 pontos para o quinto colocado. Aliás, para o quarto colocado também, porque o quarto e o quinto colocados, pelo que eu estou vendo na tabela aqui, eles estão com a mesma pontuação. O que eu lembro é que o quarto é o quarto colocado, no caso, é o Ferroviário do Ceará. Não lembro quem é o quinto. E o Santa Cruz abriu 10 pontos. E dizer que o time foi irresponsável talvez seja forte, mas é porque a postura foi muito preguiçosa. O time foi preguiçoso demais. E veja, não é aquela questão de arrogância ou de ser um iludido, de achar que o Santa Cruz é um grande time, um excelente time, que poderia matar o jogo a hora que quisesse. Não, não é o caso. Mas o fato é que o Santa Cruz joga muito mais do que o que a gente viu hoje. Tanto é que ele está liderando com folga o seu grupo na Série C. Mas o que é que aconteceu? E aí não foi só a entrada de Peri que criticamos aqui. Não foi somente isso. Não vou acreditar. É aquela situação como está vendo a classificação já desenhada, certo? Aí bate, sei lá, aquela acomodação que muitas vezes isso é inconsciente, por mais que se trabalhe isso.
a turma não consegue evitar, e aliado ao desespero do Botafogo. O Botafogo, veja bem, é interessante a gente pontuar isso. Ele vem mal na competição, mas ele está vendendo caro cada derrota. Ele não vem sendo derrotado facilmente. Cada derrota dele vem muito caro. É aquela questão, ele está jogando como nunca e perdendo como sempre. Então ele veio para cá desesperado para sair da zona de rebaixamento, coisa que não conseguiram. Até a hora do gol, que foi num vacilo incrível. Estou querendo lembrar o nome aqui do jogador do Botafogo da Paraíba, que no desespero derrubou o Jadson naquele cruzamento, sem ter necessidade. O goleiro do Botafogo ia sair na bola e estava tranquilo. O Jadson não ia conseguir nada no lance, ele foi e derrubou. Pênalti para lá de infantil. Melhor para o Santa Cruz. Vivira foi, bateu com tranquilidade e deslocou o goleiro. Eu esperava que a partir daí o Santa Cruz fosse se aproveitar do fato do Botafogo se abrir para o jogo, né? Mas não se concretizou. Ficou nesse 1-0 magro realmente. E o Botafogo chegou na área do Santa Cruz umas 3 vezes de maneira muito perigosa. Luiz Fernando foi um dos destaques do jogo. E isso não é bom sinal quando o goleiro é destaque. E tivemos o seguinte, Martelotti é uma coisa que a gente criticava Itamar, certo? E estamos vendo o Martelotti fazer. Criticávamos o apego que Itamar tinha com Fabiano, e a gente está vendo Martelotti fazer isso com Peri. E criticávamos o fato de Itamar demorar para mexer no time, coisa que Martelotti também demorou. E sem necessidade disso. Sem necessidade. Ele já podia voltar para o segundo tempo com outra formação. Mas ele veio fazer uma substituição, salvo engano, já foi perto dos 30 minutos do segundo tempo, que foi quando Cleiton, né, que veio do Atlético Paranaense, entrou no lugar de Jadson, coincidentemente, também veio do Atlético Paranaense. E logo depois entrou André para a vaga de Paulinho. Paulinho, ele dá qualidade no passe, ele dá, toda jogada passa por ele. Mas hoje parecia que ele estava jogando com a geladeira nas costas. Ou então feito estivador no Porto, que está com aquele saco, um saco de 50 quilos nas costas. Pronto, ele estava correndo dessa maneira. Estava muito lento no jogo. E Martelotti colocou André. Lembrando que André não tem entrado de titular. Eu achei isso como positivo, porque desde o jogo contra a Jacuipense ele vinha falhando na marcação, vinha meio relaxado quanto a isso. E ele é um garoto ainda, e em determinadas jogadas ele forçava muito. Como eu disse no podcast anterior, dificuldade de encontrar o equilíbrio entre aquela questão de você ser, digamos, de fazer o diferencial, mas muitas vezes nessa ânsia de fazer o diferencial você chega a ser irresponsável. Então, um banco, para quem estava se achando Toninho Cerezo, não chega a ser ruim. E não significa que está queimando o jogador. O jogador é o quê para não poder ir para o banco? Às vezes um banco faz até bem. Mas voltando. Mexeu, demorou demais para mexer. No segundo tempo, o Botafogo continuou assustando. Eu estou lembrando de um lance aqui, eu não lembro se foi no primeiro tempo, se foi no segundo tempo, que foi um leite dado por Peri. Mas o Santa Cruz teve a sorte do Botafogo ter as suas limitações e
Aliás, não é nem limitação também, não foi só isso. Às vezes é aquela sorte, falta sorte. Teve a questão do Luiz Fernando ter sido muito eficiente também, a defesa do Santa Cruz trabalhou muito. Mas a coisa anda tão ruim para o Botafogo que eles não conseguiram fazer o gol. Agora, sofremos desnecessariamente. Por isso que eu disse que a postura chegou a ser imperdoável. A palavra certa seria irresponsável, que é imperdoável para a gente, né? Eu notei uma certa irresponsabilidade no jogo. Isso na parte de Martelotti escalando, isso em alguns jogadores em campo, certo? Eu acredito muito isso ao relaxamento. Claro que a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Santa Cruz agora, ele está sendo o adversário a ser batido. Todo mundo que enfrenta o Santa Cruz chega aqui se matando, porque ele está fazendo o que nós gostaríamos que ele fizesse. Ele está jogando a Série C na parte de cima, vencendo seus jogos, liderando, que é isso que a gente quer ver. Aliás, a gente não queria nem ver na Série C, mas já que está, certo? Que nade de braçada e chegue na margem o mais rápido possível. Mas eu não vou entrar muito em detalhes em cada lance do jogo, certo? Também não vou dizer que por pouco a gente perdeu, que sequer foi empate para a gente dizer que perdeu por pouco. Mas corremos risco que não poderíamos ter corrido. O time foi tranquilo demais. Tão tranquilo que chegou no ponto da acomodação, porque quando você tem tranquilidade, você está com domínio da situação. E houve vários momentos da partida que o Santa Cruz não estava com esse domínio. E eu só consigo acreditar isso a relaxamento. Outro detalhe, eu notei os jogadores muito cansados e eu não consigo entender. Não consigo. Os caras estão jogando uma vez na semana. Uma vez por semana só. Não tinha para que estarem tão desgastados, não. Enfim, valeu o resultado. O Santa Cruz já está aí classificado. A briga agora vai ser para manter a liderança, porque a classificação já conseguiu. Mas o sinal de alerta tem que ser ligado. Tem que ser ligado, porque esse futebol que a gente viu hoje, que foi um dos piores jogos do Santa Cruz nesse campeonato, ele não pode se repetir. O Francisco traz uma ideia de jogo preguiçoso que a gente alertava, que a gente falou, não é, na nossa introdução. Eu achei que o Santa foi um time tranquilo em campo. Veja, o time não foi um time nervoso, um time tranquilo, um time que o miolo de zaga funcionou muito bem, né, defendendo quando rebatendo as bolas, não dando espaço. O Botafogo não entrou concatenando bola dentro da área do Santa. A ala esquerda mais sólida que a ala esquerda, né? A ala direita mais sólida que a ala esquerda. E a frente da área com o Bileu fazendo um bom papel. Embora Paulinho, achei hoje, ser um jogador que todas as bolas passou pelo pé dele, de criação do Santa, mas um jogador muito lento. Ele precisa aumentar o ritmo dele. Quando eu falo aumentar o ritmo dele, não é correr mais em campo, é dar mais velocidade ao jogo, coisa que ele não deu. E Didira ficou só na marcação, na criação. Isso sobrecarregou, né? E o ataque, eu achei, tirando o Jaderson, que caiu muito pelo lado esquerdo, mas o Lourenço teve uma participação tímida, mas ainda bem melhor do que a de Pipico, que praticamente não existiu porque a bola não chegou, né? Então, eu achei a disposição do time em campo uma disposição de uma tartaruga. E
A isso contribuiu um pênalti infantil feito pelo Botafogo, que deu o Santa Cruz aos 19 minutos do primeiro tempo a vantagem do marcador. Então isso fez com que o time consolidasse essa preguiça que foi do time até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo volta mostrando que vem por tudo ou nada, se expôs mais, o Santa Cruz teve o contra-ataque, teve alguns lances no início do segundo tempo, inclusive 2 com Peri, uma jogada de Jaderson que deixou Peri para finalização, ele finalizou, mas não houve sucesso, e depois o Santa Cruz teve o contra-ataque e não conseguiu obter êxito, não conseguiu encaixar o último passe, a penúltima bola no caso, para fazer o 2-0. E aí o tempo foi passando, logicamente, e a pressão em cima do time, obviamente que está com placar mínimo, o outro time precisando do resultado, o Botafogo precisava do resultado para sair da zona do rebaixamento, e passou a ter mais volume de jogo, colocando o Santa Cruz meio que nas cordas, e o Santa Cruz se defendendo como pôde. Eu gostei muito do goleiro, né? Até sair contundido, mostrou segurança, fez boas defesas, mas eu acho que o Santa Cruz, o problema é esse, o Santa Cruz jogou mal, mas mesmo jogando mal, foi um time que é melhor, mesmo o Santa num ritmo abaixo, ele consegue ser superior aos outros times. Ao menos ele consegue vencer a partida. Preocupação em relação ao futebol, não. Santa Cruz, se você pegar o levantamento, Santa Cruz é o líder da Série C, do grupo dele, fora de casa e dentro de casa. Fora de casa o Santa Cruz é o time de melhor campanha, dentro de casa o Santa Cruz é o time de melhor campanha. Então é indiscutível, o nível é muito baixo da Série C, né? Eu não sei se os outros times que tivessem na situação do Santa não estaria jogando o mesmo futebol. Lento e preguiçoso. Pronto, hoje o time sensação do grupo B, que era o Brusque, empatou em casa com o São José, que era o 8º. Então isso é uma tônica. Eu volto a afirmar, o Santa Cruz é o time que é o único que tem situação resolvida no grupo. Resta saber se vai ser primeiro colocado ou não. Todos os outros jogos que o Santa Cruz terá, os outros times vão ter mais ímpeto que o Santa Cruz, porque vão precisar mais do resultado. Então isso pode dar a característica do jogo do outro time estar melhor ou com mais vontade. É uma questão de necessidade de tabela, e coisa que o Santa Cruz não tem. E que a gente tem que exaltar no sentido de que nos outros anos a gente sequer se classificou. E a gente está classificado hoje, 24 pontos, 27 pontos, né? Perdão, agora eu me atrapalhei. A gente está com uma quantidade de pontos superior ao que a gente fez no ano passado. Então isso é bom. Agora, lógico, eu acho que o Santa Cruz não conseguiu reeditar para mim a melhor partida que ele fez, que foi contra o Paysandu, com um adversário muito mais forte, e onde ele se impôs do início até praticamente o final do jogo, até 35 minutos do segundo tempo, né? Então, eu acho que a crítica maior que a gente faz é essa questão da imposição. A gente poderia jogar esse futebol preguiçoso, mas resolver o jogo primeiro e depois passar a ter esse futebol preguiçoso, né? Mas a gente não resolveu, a gente ficou com um placar mínimo. Se o Santa Cruz fizesse um 2-0, matasse o jogo e aí ficasse num futebol burocrático e preguiçoso, era compreensível, mas com um placar mínimo é extremamente arriscado. E senhores, gostaria de ouvir vocês também sobre como viram os jogadores hoje em campo. Quem foram os chupa-sangues, quem foram os destaques da partida, a quem vai ser dado o nosso troféu lambedor da Dantas Barreto. Quem foi o pior em campo, podem fazer aí um top 3 dos piores e escolher o pior desses 3. E também um top 3 dos melhores e escolher quem foi o melhor jogador em campo. Vê só, a atuação, gostei muito do goleiro. Acho que Totti começou não muito bem, mas depois foi melhorando e manteve a regularidade. A dupla de zaga, para mim, inquestionável. Para mim, a dupla de zaga do Santa Cruz é essa. Muito segura.
e para mim foi o melhor setor do time. A lateral esquerda não existe. Peri precisa sair do time. Peri não existe. Peri não tem condições de ser titular. Não tem condições alguma. A volância, Bileu fez o papel dele, embora hoje com 2 meias para marcar, né? Paulinho é que foi lento no jogo. Embora ofensivamente funcionou muito bem, e na transição também, mas uma transição lenta e deixou a desejar na marcação, eu achei. E aí sobrecarregou Bileu. O Santa Cruz, o Botafogo teve 2 a 3 bolas na entrada da área livre, no setor da intermediária para chutar. Inclusive o goleiro fez uma grande defesa no segundo tempo. Então fruto de uma ausência de marcação ali no setor. Didira eu achei bem na partida. Dentro do possível eu achei Didira bem. Entendeu? Eu acho que ele jogou no ritmo dele lento, mas dando velocidade ao jogo com espaço, um jogador que joga muito com a cabeça, tentando abrir espaços. Acho que foi prejudicado hoje pela preguiça geral do time. Lourenço é um jogador voluntarioso, ele não jogou uma boa partida, mas como no geral o time não jogou, mas é um jogador voluntarioso, que pode ser bem útil ao time. Pipico inexistiu, tanto prova que Pipico às vezes no primeiro tempo estava saindo da área para pegar a bola. E Jaderson, que para mim foi uma das melhores peças do time. O jogo foi muito em cima dele. Então, destaque para mim, Jaderson, Dani Moraes, o goleiro, Totti. Eu acho que esses foram os destaques individuais. Mais uma vez, registra-se aqui a minha indignação e a minha incompreensão com a entrada de Peri. Eu não entendo como é que um jogador daquele é titular. Eu não sei se Martelotti deve algum favor a alguém, eu não sei. Mas não existe. Leonan jogando a pior partida dele é melhor do que Peri. Pelo menos tem ritmo de jogo. Não é? E os outros jogadores que entraram, Cleiton entrou correndo mais do que a bola. O Tinga entrou mais para compor ali o meio no momento em que o Botafogo estava mais impetuoso, buscando um empate. Então, eu vejo o Santa Cruz jogou um futebol ruim, mas esse futebol ruim venceu. Daí a gente pode tirar algumas lições, né? A gente pode ver que a gente não pode, embora tenha um elenco superior aos outros, a gente não pode ter uma espécie de relaxamento, né? Mas nos mais os destaques da partida hoje para mim é o goleiro, Totti, Dani Moraes e Jaderson. Os melhores da partida. Vamos lá. Eu coloco Luiz Fernando. Para mim foi o grande ponto positivo dessa partida de hoje, além da vitória. Foi o Luiz Fernando. A gente viu que, por exemplo, é sempre bom contar com o Maicon Cleiton, mas assim, pela partida de hoje, talvez seja muito cedo para eu falar, mas pela partida de hoje ele não está longe não, os dois estão praticamente do mesmo nível. Eu poderia fazer a comparação com o Birigui e o Luiz Neto, mas aí seria forçar demais a barra, né? Seria forçar demais a barra. Mas o fato é que ele foi bem, Luiz Fernando. Totti já virou lugar comum. Totti mantém uma regularidade incrível, é o jogador mais regular do Santa Cruz, jogou bem. E o miolo de zaga, os dois foram bem. O William Alves, Dani Moraes. Mas top 3, eu só vou escolher jogador de defesa, só. Porque pelo que o Santa Cruz jogou hoje, só vou pegar esses jogadores. Eu coloco Luiz Fernando, Dani Moraes e Totti. E menções honrosas para William Alves e Bileu. Certo? Bileu, como sempre, marcou muito, muito mesmo hoje. Agora, o outro lado, né? O troféu Lambedor da Dantas Barreto, esse batismo que Reginaldo fez, foi ótimo. Olha, Peri é ponto certo. É ponto certo. E ele é titular graças à teimosia de Martelotti. Para mim foi o pior jogador da partida.
Não há justificativa para esse camarada ser o titular. E ele é o titular. Na visão do Martelotti, ele é titular. Não adianta nem a gente estar brigando aqui. A gente está aqui reclamando porque a gente tem boca e a gente pode. Mas o fato é que, segundo o Martelotti, ele é titular. Horrível. Lourenço mostrou muito esforço. Inclusive, ele apareceu mais do que Pipico, né? Que Pipico foi peça nula no jogo. Mas eu notei muita falta de qualidade em Lourenço. E qual outro negativamente? Eu fiquei tão apegado a Peri, mas o top 3, Peri, Lourenço e eu vou colocar Pipico, certo? É o nosso melhor atacante, mas hoje ele passou em branco. Mas o troféu Lambedor vai para Peri disparado, não tem outro não. Ok, senhores, e para encerrar, o nosso até logo, né? Até logo, beijos e abraços. Fiquem à vontade para mandar o até logo de vocês. E finalizar aqui o nosso podcast agradecendo aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais também. Novamente, né, agradeço o prestígio que os ouvintes nos dão, certo? Acessando o nosso podcast, dando dicas, fazendo críticas e elogios. Feliz porque o Santa Cruz ganhou, não satisfeito com o rendimento da equipe, que o rendimento esteve longe de ser bom, foi um rendimento ruim, mas eu vou reafirmar as palavras do nosso professor Reginaldo. Veja bem, a gente tem que lembrar do seguinte, não é utilizar isso como muleta não, mas o Santa Cruz realmente está sobrando nessa Série C. A gente vê pela pontuação. Então não é momento para desespero, que com esse futebol aí a gente não chega em canto nenhum, tal. É claro que, por exemplo, na próxima fase vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. E eu quero acreditar que esses caras, né? Quando eu digo esses caras, Martelotti e os jogadores, eles sabem disso. Eles sabem muito bem. E o nível da Série C é esse mesmo. Ninguém tem time bom, não. Ninguém tem. O que o Santa Cruz vai precisar é ter, digamos assim, garrafas vazias para vender na próxima fase. Porque nesta, a gente está no estágio de apenas garantir a liderança ou pelo menos a segunda colocação, porque a classificação já está assegurada. Então, estamos, digamos, confortáveis. Agora, é claro que a gente não pode deixar que esse conforto se torne relaxamento. Mas sigamos em frente, que esse pesadelo da Série C vai embora e espero que desta vez em definitivo. Até logo a torcida do Santa Cruz e dizer à torcida que tenha calma, que eu vejo alguns torcedores no desespero, com esse futebolzinho, Série C é isso, a gente tem que saber que mesmo às vezes jogando um futebol medíocre, essa mediocridade está na liderança, e agora a liderança geral, né, da Série C. Enfim, acho que a gente tem que ter ponderação, compreender o momento também. O Santa Cruz também não precisa estar correndo atrás de um resultado, né? É um time de jogadores, alguns já muito experientes, que estão se poupando. Agora, lógico, alertar para isso não entrar numa zona de conforto ao ponto de fazer com que o rendimento da equipe caia numa reta decisiva, até porque não é mata-mata, mas a fase final, a segunda fase, vai começar tudo do zero. Então vai ter que reconquistar essa condição de líder indiscutível. O Santa Cruz hoje é um time que sobra na Série C. Só que não adianta sobrar agora, tem que sobrar na outra fase também para garantir a classificação. Então o medo é esse, né? Do time entrar no relacionamento ao ponto de não conseguir reeditar os bons resultados da primeira fase na fase decisiva, que é a segunda. Mas acho que a gente precisa ter calma. Agora, lógico, fazer as críticas, porque crítica é necessário.
E as críticas que a gente faz sempre é querendo o melhor da equipe. Então é isso, senhores. Obrigado também, agradeço aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam através desse podcast que é feito por vocês e para vocês. E vamos embora. Classificação praticamente assegurada. O pensamento agora é de melhorar esse futebol e de observar mais os adversários do Grupo B. É isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e viva o Santa Cruz Futebol Clube! Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.